Programa Plenitude, com Iraci Campos. Você já se sentiu sobrecarregado pelas pressões da vida? E os nossos jovens na atualidade, como estão lidando com os quadros de ansiedade, de depressão? Porque, afinal de contas, a gente sabe que o mundo exige tanto de todos nós, principalmente nessa era digital. Então, bem-vindo ao nosso programa Plenitude, um programa que fala de saúde, mente e corpo para estarmos sempre plenos. Eu sou Iraci Campos e o nosso programa Plenitude de hoje recebe a nossa convidada Luísa Narciso, uma jovem que vem falar sobre a atualidade dos jovens, as dificuldades diante as pressões e os quadros de ansiedade, depressão e tantos outros conflitos que existem. Seja bem-vinda ao nosso Plenitude, Luísa. Obrigada, Iraci. Nossa, que responsabilidade, né? Que responsabilidade. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, porque, olha só, com essa carinha de baby que ela tem, sem comentários. Luísa, quantos anos você tem? Porque todo mundo vai pensar que a gente está falando com uma menininha que ainda está entrando na pré-adolescência. uma adolescentinha, né? É quase adolescente. Eu sou bem jovem, né? Eu tenho eu vou fazer agora, dia 10 de abril, não sei quando é que sai o programa, 25 anos. Você acredita, Iraci? Olha, nossa, você tá muito velha, menina. Quer trocar comigo? Eu vou chegar lá. Eu vou chegar. Todos nós, não tem como, né? Amém, né? Se for pela saúde, cuidando do meu corpo, a gente chega, né, Iraci? Ah, com certeza. Você é atriz também, né, Luísa? Sim, Iraci, eu sou atriz desde pequenininha. Eu comecei com 10 anos no teatro e agora eu vim migrando, assim, depois de passar por um processo de despertar mesmo, sabe? Eu senti muita necessidade de entender mais sobre a alma humana, sobre a nossa psique. Então eu vim migrando. Agora eu tô fazendo psicologia, tô me formando como arte-terapeuta e tô apaixonada, principalmente pela psicologia junguiana, pelo Jung, tudo que ele abriu de caminho pra gente se enxergar e se conhecer, sabe? Muito importante, né? Sim. Agora, vamos falar dessa atualidade que a gente está vivendo. Sim. Você é uma jovem que despertou, acordou, que tipo assim, existe um mundo enorme além desse mundo vazio que a maioria dos jovens vivem. Sim. Né? Então, o seu olhar já passou a ser diferente, você já está usando uma lente diferente porque você está fazendo uma leitura diferente da vida, das expectativas, já não se sente mais nesse mundo de tanta pressão, mas no mundo de entendimento através da leveza, né? Como é que está acontecendo tantas essas pressões nos jovens? Como é que eles estão lidando com isso? Sim. Olha, Iraci, eu posso falar por mim, né, em meu nome, assim, porque quando eu comecei, né, pela minha busca pela espiritualidade, né, para encontrar com a minha essência, eu acho que que no início, assim, que me deixava indignada mesmo, acho que essa é a palavra, eu ficava indignada, que a sensação que eu tinha era que o mundo tinha mentido pra mim, sabe? Essa era a sensação. Que o mundo, ele tinha falado várias coisas sobre a própria felicidade, tinha me vendido o que era felicidade, tinha me vendido o que era prazer, tinha me vendido o que era essa vida, e colocando essa felicidade sempre pra fora, né? Então eu vou ser feliz quando eu tiver muito dinheiro, independente de como eu fiz pra conquistar esse dinheiro. Ou eu só vou ser muito feliz quando eu tiver um homem do meu lado, quando eu tiver um parceiro dividindo a vida comigo. Ou eu só vou ser muito feliz quando a minha vida sexual estiver muito ativa. Ou eu só vou ser muito feliz quando eu estiver na sexta-noite com os meus amigos, ficando muito doidona, e é assim que eu vou ser feliz. Então o mundo, ele sempre vendeu essa felicidade fora.
essa felicidade em algo que não tá dentro. Não é jogo, né, para nossa terra, para o mundo capitalista, que a gente encontre essa satisfação plena e essa realização em si. É importante que a gente se sinta insatisfeito para sempre estar comprando, para sempre estar buscando, para sempre estar colocando a nossa energia fora, sabe? Em crescimento, né? Exatamente. Alçando. E aí eu senti que a verdadeira felicidade, ela tá internamente mesmo, né? E essa que é a grande verdade da vida, porque se você pensa, por exemplo, sei lá, na ciência, na própria ciência, a ciência ela tá em constante aprimoramento, a ciência tá em constante mudança, em constante... Eles voltam atrás naquilo que eles falaram anteriormente. A própria história do mundo, como o mundo foi... Ele é contado sobre a nossa história. Ela é contada em partes, né? Pelos vencedores, pelos aqueles que tomaram o poder, sabe? Então, a única verdade verdadeira que a gente pode encontrar não tem outro jeito. Vai ter que ser buscando internamente, sabe? E eu acho que esse é o grande pulo do gato da espiritualidade, porque a espiritualidade, ela te ajuda a fazer essa ponte, sabe? Mas você vive no meio dos jovens, porque você estuda, você é jovem, enfim, faz um monte de coisa. Como que está sendo, nesse momento, a visão deles, a cabeça deles? Qual a busca deles? Sim, olha, Iraci, eu acho que provavelmente não devia ser muito diferente dos jovens da sua época, sabe? Eu acho que os jovens hoje em dia, o que eles querem? Bem, pelo menos na minha idade, né, que a gente já tá começando a ir atrás do nosso dinheiro. Eles querem fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, ou querem pegar pessoas, beijar na boca. É por aí, beijar na boca e transar com uma, com outra, com uma, com outra, vambora. Né? A fila anda, vambora. Sem refletir sobre o que é a sexualidade, sem pensar sobre o que são essas coisas. Então, assim, é exatamente essa busca por um prazer inconsequente, sempre mais prazer, sempre mais prazer, sempre mais prazer. A gente está tendo uma dificuldade muito grande que é com as redes sociais, sabe? Talvez essa seja a grande diferença entre as nossas gerações. Porque Sim. Talvez o que vocês gostariam na época de vocês eram as mesmas coisas, só que hoje em dia a gente tem esse empecilho ainda maior, que são as redes sociais, que ali a gente tem um ataque dopaminérgico, né? Ativa realmente essa dopamina, Sim. mas uma dopamina que não é ruim, porque não é essa dopamina conquistada, a dopamina que ela permanece ao longo do dia, aquele pico de dopamina que depois vem a depressão, o pico da dopamina que depois vem a depressão. Então a gente fica nesse ciclo viciante de grande prazer e grande depressão, grande prazer e não consegue sair desse mundo, porque não sabe que há outra escolha. Você acredita que você olhando ali ao seu redor, que eles vivem como se estivessem adormecidos, vivendo no automático, sem uma busca de verdade, sem querer entender ou querer progredir, porque o progredir, na verdade, é o nosso crescimento íntimo, Sim. individual. E não o progredir ganhando dinheiro, tendo realização de sucesso, porque hoje todo mundo quer ser um influencer, que fala sério, influência de coisa nenhuma, que a gente está tão cansada de ver isso, né? Sim. Então, como é que eles estão interagindo entre eles com isso? E quando se deparam frente a você, que você vem com uma outra vertente, você vem com um outro papo, tipo assim, o seu papo é horrível, seu papo é de maluca, você pirou de vez, né? Ou, peraí, Luísa, do que você está falando? Como que funciona isso? Olha, Iraci, realmente existe esse adormecimento mesmo, essa alienação completa, assim. Eu me sentia muito sozinha, sabe? Quando eu comecei nessa minha busca,
eu me sentia muito sozinha, como se só houvesse pessoas da minha idade que queriam outras coisas além de mim, que falavam de outras coisas além de mim. Por isso que é muito bom chegar num grupo jovem do Seja, por exemplo, e você ver várias pessoas da sua mesma idade querendo as mesmas coisas que você. Isso faz você se sentir tão... faz tudo ser tão mais leve, sabe? E realmente existe essa alienação. Os jovens nem sabem que tem mundo interno. Eu acho que a questão é essa, não sabe que existe toda essa profundidade, não sabe que a construção é em si, não tem essa noção. Mas eu acho que eu consigo passear bem nesses universos, sabe, Iraci? Eu acho que eu sei me adaptar nos ambientes onde eu estou. Eu vejo até onde eu posso falar das coisas que me interessam. Eu vejo quais palavras usar, quais gírias eu posso usar para tornar o que eu quero falar de uma forma mais leve, de uma forma mais agradável. Cada grupo, cada tropa tem um linguajar, um direcionamento. Perfeito. Então, assim, tem alguns amigos que eu não posso nem falar nada, nem tento. Aí é só realmente o surf, a altinha, o jogo pelo jogo. Tem alguns que a gente consegue falar de questões um pouco mais profundas, mas ainda num fundo meio psicológico. Um fundo raso, nadando no raso, né? Mas assim, ainda dentro da psicologia, acho que as pessoas até aceitam mais. Aí, às vezes, assim, falou de Jesus, já tem um pé atrás, né? Que tristeza isso. Então, eu sinto que cada lugar... Como é que eu posso falar a mesma mensagem e com as palavras que eu posso, de fato, plantar uma semente de amor, sabe? Porque eu acho que isso que é o mais importante, é a gente conseguir acessar essa alma, né? Acessar esse coração. Com certeza. E tem uma quantidade muito grande de jovens que estão em depressão e falam, inclusive, em suicídio, né? Sim. Eles falam, tipo assim, sobre isso, entre eles ali, como comer banana, trocar de roupa, né? Uma coisa vazia, fútil, perdida, né? Sim. E eles se compreendem dentro desse vazio ou eles buscam, quando eles afundam dentro de uma depressão, se eles buscam fora ou buscam no mesmo meio de amigos alguém para ajudar, para dar mão ali. Olha, eu acho que eu vejo um pouco de tudo, sabe, Iraci? Mas quando chega esse grande vazio, quando chega essa grande depressão, eu acho que exatamente esse é o chamado. Essa é a oportunidade que a gente recebe de, caraca, não era por aqui então, não era por onde eu estava indo, é outra coisa. Então, quando eu vejo que algum jovem tá recebendo esse chamado, é pelo menos assim, não vai continuar nesse lugar, ele vai ter que se mexer, porque é uma escolha. Eu acho que isso que é o mais importante da gente entender, que é possível ser feliz, é possível ter bem-estar, é possível ter plenitude, sabe? Se sentir em harmonia com a vida é possível, depende das suas escolhas. Então, o jovem que se vê nessa situação, ele vai ter que rever tudo. Ele vai ter que rever aquilo que ele come, sabe? A forma como ele pensa, as coisas que ele fala, as músicas que ele ouve, como ele ocupa o tempo dele. Então, eu sinto que quando chega esse vazio, é um oi, é um alerta. Pelo amor de Deus, olha pra dentro. A alma tá implorando pra você olhar pra dentro. E se você continua fazendo as mesmas escolhas, é mais dor, mais sofrimento. Com certeza. Né? Agora, a gente sabe que a facilidade hoje de se adquirir qualquer coisa, qualquer substância da drogadição é muito grande. E isso em qualquer lugar. São Paulo, Rio de Janeiro, outros estados. Quanto maior a condição, melhor a condição econômica, ainda pior a situação. E a gente sabe que a maioria dos jovens são viciados. Seja maconha, seja cocaína, seja bala, seja em jogos, seja... E isso é uma constante. Quando se deparam com alguém
que não tem esse vício. E aí? Você está fora do grupinho, você está fora do quadrado, você é um ponto fora da curva. Como é que se trabalha isso? Eles não me entendem. Eles ficam chocados, assim, que você não vai... Ué, você não vai beber, você não vai tomar nem um golinho? Você não vai... Mas por quê? Ficam chocados, ficam em choque. Realmente é uma realidade paralela. É bom até, eu gosto de ver a reação das pessoas, sabe? Quando eu nego, quando eu não participo. E esse ponto ele é muito importante porque dentro dessa conversa, né, sobre espiritualidade e bem-estar, a gente chega num ponto que pra mim é o mais importante, que é qual é o propósito da nossa existência, né? Se esses jovens eles estão usando, né, de substâncias que te tiram da realidade, que te tiram do momento presente, por quê? Porque aí é um vazio muito grande. É uma fuga constante, porque usar qualquer tipo de droga, né? A maconha dá uma onda de idiota. Porque fala sério, você precisa usar alguma coisa para sentir uma coisa diferente, porque naturalmente você não consegue sentir nada prazeroso. Quer dizer, é uma fuga do quê? Sim. É uma fuga de si mesmo constante o tempo inteiro. Sim, porque não tem o sentido existencial mesmo, não sabe por que tá aqui. Então, quando você vai atrás da espiritualidade, a espiritualidade, ela é tão geral, você pode buscar de tantas formas diferentes, né? Dentro do espiritismo, dentro do cristianismo, das religiões orientais, da filosofia, do yoga, sabe? Tem tantos caminhos que você pode acessar uma verdade mais profunda, uma sabedoria que vem antes da gente. Pessoas que encontraram essa satisfação, essa plenitude antes da gente falar, olha, aqui tem um caminho. E várias dessas diferentes tipos de doutrinas, religiões, espiritualidades, a gente fala sobre o despertar da consciência, né? Essa oportunidade de estar aqui na Terra como uma oportunidade de você saber quem você é, de você estar cada vez mais desperto para si mesmo. Então, quando você faz um uso de uma droga, você está diretamente fazendo o oposto, né? Você está fazendo essa... Eu tô querendo a inconsciência. Eu opto pela inconsciência, pela anestesia, por não saber, por sair dessa. É exatamente o oposto, né? Do porquê estamos aqui. É completamente o contrário. Então, quando você entende que tudo na sua vida faz parte do seu processo de crescimento, você não precisa mais fugir de nada. Porque as coisas acontecem exatamente para que você se enxergue, para que você se conheça. Você não vai fugir de nada, em algum momento vai chegar na sua porta. Sim, né? a pessoa passa, né, a encontrar prazer naquilo que faz, Sim. sem ter que fazer para sentir o prazer. Sim, e é muito louco, sabe, Iracy, porque eu fico pensando assim, eu vejo meus amigos, né, aí eles vão em alguns lugares que eles sentem que eles precisam de alguma droga para ficar confortável. Aí você fala, ué, mas por que você foi então? Se não é um lugar que você tá bem, que você tá feliz, que você tá confortável, que você pode ser você, por que você escolhe isso, sabe? Porque a gente não tem essa noção do amor próprio, não tem autoamor, não tem autocuidado. Se coloca em situações de completo desamor, sabe? E aí você vai fazer o quê, né? E os pais, como é que ficam nessa situação? Quando esses próprios amigos, né, esses filhos, percebem que os pais descobriram. Que os pais, na maioria das vezes, preferem ficar alienados e, tipo assim, fingir que nada está acontecendo, porque daí também não tem que fazer nada, a responsabilidade não é minha. Sim. E depois, quando a coisa explodir, eu falo, nossa, mas como foi que aconteceu, que chegou a esse ponto, eu não vi nada, não sabia de nada? Sim. Né? Olha, Iracy, é difícil, porque os pais, eles são tão alienados quanto os filhos, né, muitas das vezes. Então, quando você pega a responsabilidade da sua vida pra você,
e você entende que você é o único responsável pela sua felicidade, então independe de como seus pais vão te auxiliar ou não. É você que precisa procurar seu autocuidado. É você que precisa procurar um caminho de mais cuidado, de mais equilíbrio, porque tem muitos pais que escolhem a vida que não tá condizente com aquilo que é mais harmônico, né? Com certeza. Então você vai ter que fazer esse processo de individuação mesmo, de separação daquilo que já vem fazendo todo mundo à nossa volta, vem fazendo há anos. Então, é você tomar as rédeas das suas vidas nas suas mãos. E os jovens, assim, isso que é o mais interessante, porque a gente agora, a gente tem tanta energia, sabe, Iraci? E aí a gente tem que, ao invés de canalizar toda essa energia para explorar o mundo, para conhecer o mundo, usar essa energia para fazer a diferença. E sobretudo, primeiramente, na própria vida, Com sabe? certeza. Então, quais são as atividades, quais são as práticas que eu posso colocar no meu dia a dia, que vão implementar na minha rotina hábitos que vão me deixar melhor? Se eu entendo que isso é uma escolha, me sentir bem, ficar bem com a minha vida é uma escolha, que hábitos são esses, né? Então a gente pode pensar em vários, a própria meditação, sabe? Sair um momento dessas milhares de informações que a gente recebe o tempo todo para parar, entrar em contato com o silêncio, fazer uma atividade física, mexer o seu corpo. Senão a gente tá todo mundo aqui, né? O dia todo aqui. O tempo inteiro, todo mundo ficando com um problema no pescoço, porque tá de cabeça baixa ali. Sim. E ficando com a vista ruim, porque quando você fica muito tempo ali só naquela telinha, quando você olha o mundo, parece que o mundo tá embaçado, lacrimejado, tá estranho, Sim. né? A gente Sim. sabe que é assim. Agora, eles vão se adaptando a isso. E cada vez mais eles passam a interagir menos. Porque no diálogo é difícil. Você interagir com a pessoa numa conversa, não sei o quê, é melhor você pegar um teclado e mandar uma mensagem, mesmo que você esteja sentado ali do lado. Sim. É como se escrevendo alguma coisa, ele dissesse o mínimo do que ele gostaria de dizer. E quando ele fala sozinho, com a pessoa, nem o mínimo ele consegue chegar a isso. É porque ali na mensagem, no post, você consegue escolher o que você quer mostrar, né? Você consegue, isso aqui eu posso mostrar, isso aqui eu não vou mostrar. Quando você tá de cara a cara com alguém, você mostra quem você é. Então a gente parte exatamente do mesmo princípio, sabe? Se eu me aceito, se eu conheço quem eu sou, se eu busco interagir com o meu mundo interno e não somente numa exploração infinita do mundo externo, se eu aceito me enxergar, se eu aceito entrar em contato comigo, eu vou conseguir entrar em contato com o outro. Então a gente sempre vai partir para o mesmo ponto, que não tem escapatória. O caminho vai ser sempre buscar mais o caminho interno do que o fora, fugir. Quando eles quando eles são convidados para vir para o grupo jovem e que fica meio desconfiado, mas vê que alguns amigos legais tais foram e tipo assim, vamos lá, não sei o quê, que eles acabam indo, eles se encontram num espaço onde eles conseguem se abrir, falar coisas da sua intimidade que eles não conseguem lá fora. Perfeito, com mais facilidade. O grupo jovem, pelo menos do SEJA, porque é o que eu frequento, então é o que eu posso falar, é um grupo de acolhimento. Sobretudo, essa que é o nosso principal foco quando a gente está ali dentro. Então, a gente fala de tópicos muito sensíveis, de questões que realmente transpassam a nossa alma, sabe? Então, a gente encontra ali nesse ambiente um espaço amoroso, onde eu posso falar o que eu sinto e vão poder me auxiliar a encontrar um caminho. Tipo, sem julgamento, a gente fala de droga, de sexualidade, de dificuldade. Depressão, de ansiedade, relacionamentos amorosos, familiares, entre amigos, questões espirituais também. Buscar entender qual é o verdadeiro propósito. O mundo lá fora, ele é muito atraente,
Uhum. É muito atraente. Então, quando você tem essa oportunidade de estar com os jovens que estão buscando mais, que querem mais dessa vida, que querem mais desse mundo, é um encontro verdadeiro, sabe? É poder estar no mundo com muito mais leveza, com muito mais amor mesmo. É uma bênção ter esse grupo. Obrigada pelo espaço. Eu precisava de um espaço assim, Iracy. Muito obrigada mesmo. É um despertar para esses amigos, para esses jovens. Mas a maioria dos pais não frequentam, é isso? Não é isso que acontece ali naquele grupo, porque eles vêm por eles. Não porque os pais convidaram, pediram, indicaram. Sim, perfeito. E é isso, tomara que a gente possa receber cada vez mais jovens, sabe? Que esse grupo se expanda cada vez mais e que outros grupos de jovens possam plantar essa sementinha, usar toda essa energia pra gente fazer o bem, sabe? Porque é isso que a gente falou, a construção ela só dá interna. Em todo o amor que você planta no mundo, essa é a verdadeira construção. Então não importa mais nada, sabe, Iracy? Não importa tudo que o mundo planta, que é a nossa felicidade, isso não importa. E você encontra para onde eu tenho que ir. Então, estar cercada de pessoas que buscam o mesmo propósito é, de longe, talvez o melhor conselho que a gente possa dar, sabe? Maravilha, maravilha. Luísa, passa rápido, né, meu anjo? Verdade. Meu anjo, obrigada pela sua presença Obrigada em plenitude, tá? Muito obrigada obrigada. mesmo. E continua com essa energia, que é uma delícia. Amém, amém. Então, é isso. O que tem vivido os jovens da sua casa? Afinal de contas, você jovem, qual a sua busca pela felicidade, pela paz, pela liberdade? Porque a gente procura uma liberdade imensa. Por mais que os pais deem uma liberdade total, em realidade você não tem a liberdade, porque você é prisioneiro de si mesmo. Não é aquela liberdade de sair, fazer acontecer, eu posso ganhar o mundo. Qual é o mundo que você quer ganhar? Será que é o seu mundo? Aquele que você se conhece, faz tudo aquilo que você quer, você não tem receios, preconceitos, vergonhas, mil daquelas que você sente com ansiedade, depressão, com sexualidade, com drogas, com relacionamento, com vida profissional, com pressão do mundo. Qual é a sua busca da sua liberdade íntima, de você se realizar intimamente e não fazer uma realização para dar uma satisfação ao mundo, aos pais, mas à sua paz, ao seu bem-estar, à sua plenitude, como jovem, como homem, como mulher, como um ser que está aí para ser feliz. Para isso que você nasceu, para ser feliz. Se você não está feliz, é porque você tem que mudar a direção do seu barquinho. Esse mar que você está navegando não está te trazendo realização. Se não está feliz, não é por aí. Então, reflete um pouquinho sobre isso. Então, é isso aí. Compartilhe o nosso programa para que muitas outras pessoas possam entrar em plenitude, realização e paz interior. Não esqueça, a sua realização pessoal, a sua felicidade é o que tem de mais importante na sua vida. Um super beijo carinhoso e até a próxima semana.